sem desenvolvimento. Dom-nos todo comando e todo conceito vem de Deus. Tiago, certificando-se o coisa alguma sem que Deus seja a vida eterna desenvolver, faz tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo a devoção, somos compelidos a reconhecer que, na proposição de muitos profissionais, o homem é o filho que se esforça para que o pai lhe confira certificado de competência. Os professores acontece no ciclo das educações de ensino. Toda tarefa e todo defeito em Deus. Entretanto, para receber Cristo, faz preciso ter força para assimilar, segundo a recomendação da quer ajudar, começa a interação pela resolução das necessidades. Quer faz o conhecimento como Senhor, através das palavras espera o doutor disciplina. Pretende falar um acerto, aprende a falar uma desejo o acesso ao ciclo sagrado de Cristo, a paciência dele não só pela posição elevada, mas por atitude de sacrifício, como foi na sua vida. As qualidades são processos de Deus. Entretanto, cada qual tem a forma expectativa e pede um estado diferente. E assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, convido desejar fechar as olhos para uma concentração. Pai celestial, amado Mestre Jesus, mais uma vez gratos por essa oportunidade tão valiosa de estarmos juntos numa mesma oração, buscando aqui mais vezes as tuas palavras, contando com a presença dos nossos irmãos espirituais, que sempre nos guiam e nos incluem. Que neste momento, que já nos aproximamos mais um ano novo, e comecemos a reforçar as nossas atitudes, a assimilar os conhecimentos por trazidos nele, e possamos transformar nosso eu, mais uma vez, através dos ensinamentos, para que nossa graduação espiritual se faça através de cada virtude, através de cada ação que surja dos teus ensinamentos. Agradecemos por estarmos hoje com os nossos corações abertos, buscando o Evangelho como fonte de vida, o nosso caminho por ele mostrado. E depois dessa prece, coração envolvido pelo amor, pela caridade, possamos iniciar mais uma noite de transformação espiritual e de elevação para todos nós. Neste momento nos colocamos diante de Ti para recebermos tudo que a Tua palavra nos traz. E assim seja. Que assim seja, graças a Deus,
E a gente deve colocar e tudo seria interessante se ela tivesse botãozinho de CC, porque eu acho que vai ter esse entendimento. Então, vamos começar do capítulo 3 do livro Missão da Madurez. O capítulo 3, que é mesmo. Então, a gente vai desativar o som, uma vez, fica sempre participação, todos participarem, bom? Então, nós temos tempos e ela começa andando essa emoção, como é que isso é o psicólogo, não começa isso das atividades, desse tipo de né? Eu como professora da vez, pelo entre os que se propõem a fazer atividade de mundo, para a gente entender o funcionamento da hipótese, junto da mente de verdade, e aí o capítulo 3 começa dizendo que os particulares não conseguem fazer a expressão é importante, entendeu? Varia de todas as formas, ou seja, todo momento de modo desenvolvendo como porque a vida sempre o que ela faz. Então, aqui a gente vai porque esse é o ponto que eu nesse é que a gente tem que ser o seguinte, que ela sempre que aprender. E a gente fala dos nossos comentários sólidos, nós sabemos que Sócrates é o precursor da ideia cristã e da filosofia. E isso tem sido do Evangelho, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Sócrates falou sobre a pessoa cristã e do Espiritismo. E Sócrates, ele dizia que ele mostrava que a insignificância dele vista no plano que a gente aprendeu. A insignificância de Sócrates, né? E aqui a gente percebe essa conclusão do século V antes de Cristo, quando quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente pensa que sabe. Quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente pensa que sabe.
Sim.
E o mesmo diferentes, eles estavam em uma casa de campo, que se perderam se foram em abril desse ano. Inclusive, se você e ele foi agressivo, foi derrotado da manhã. E está nessa né? E a casa tem duas casas, uma casa mais sexual, uma casa de cima, próximo de cima, os quartos, e já mas do nada poder ser verdadeiro, sendo por quê? Porque essa televisão, essa coisa que tem estava passando perto do outro que era e aí eu entrei no mesmo e continuando isso. No isso aí, quando eu cheguei da caminhada, cheguei no programa da segunda, cheguei tinha estava todo no chão, despedaçado. Todo no chão, despedaçado. O ar fechado, no chão, todo despedaçado. Aí, começou a entrar no chão, né? E pode ser coincidência, né? A prateleira deslocou, vai nunca aconteceu, nunca aconteceu, nunca. E aconteceu quando eu gosto. Então, é uma sequência de coisas boas que vão acontecendo e a gente tem que ter a percepção do que vai ver. Mas aí pode ser alguns estranhos, né? Está satisfeito, mas aí você fica ali, né? Ali é um cara sete uma série de caras esses fracos foram descendentes e foram descendentes de duas pessoas que estavam em conflito. Uma sequência de conflitos da família.
que deixou, né? E aí, depois eu fui ver, era exatamente esse prazo que tinha sido. Algumas coisas, né, acumulam e a gente não seja tão bom assim, né? Acreditamos que o nosso futuro, nós já falamos isso completamente diferente, né? Esses elementos sexual, né? E certamente esses objetos que não mas que a gente tem que ter essa sensibilidade de começar a perceber e a entender isso. E tem que ficar dentro da gente, porque são esses fatores, e o que a característica do projeto é continuar celebrando, isso a gente tem que ser contínuo. Dentro do nosso corpo, a nossa dedicação, a nossa resistência para que o nosso seja visto, tem que ser contínuo. Não existe muito visão, carrega os valores. Assim, o espírito demanda um estudo passivo por vezes não prolongado. Né? Então, depois nós aplicamos assim, é um estudo frequente, é um estudo que nós temos um compromisso. Né? Quarta-feira, vamos ver a possa debater, crescer junto. Assim a gente vai crescendo. A gente vai crescendo. E aí a gente vai crescendo, mas por vezes muito mal. Eu vou colocar não tem problema. É um estudo que compreende essa definição que sabe quantas informações à frente, né? Porque nós devemos precisar um livro de espírito, mas estudar questão por questão, forma compreender. São coisas né? Então, precisamos e precisamos entender que não é guerra no capítulo 1. É um estudo que ajuda essa forma da nossa vida. E o que eu falo da introdução é o estudo 3. E aí, você quer estudar, você se propõe, né? Você se propõe para ser uma pessoa melhor, essa pessoa melhor tem que se dedicar. Aí, traz para a gente o seguinte: nenhum, mas não ensino nada. Ninguém ensina nada. O estudo do espiritismo não é isso. Mas é o que se ouve diante disso. Então, o início dizendo que a vida sempre se aprender, sempre se aprender, trazendo essas comunicações de vida. E aí, é o mundo se abre diante de nós. Não? E constituir enorme satisfação seguir o ativo emocional das atividades de comunicação. Então, uma satisfação para nós seguir o
artigos chamado das atividades de comunicação. O que é isso, seguir o artigo profissional de comunicação? Né? Seguir aquela missão dele que ele verificava nas atividades de comunicação. De comunicação especificamente, de comunicação especificamente, por isso que eu estava falando, e a gente lembra que a conexão entre o conteúdo dos encarnados é tão importante no mundo espiritual que a palavra espiritual tem um ministério específico para tal fim, que é o ministério das comunicações. Não é diferente. Nosso lar, né, o primeiro livro da início, 3 livros, né, então, e quando que lá é formado um ministério. Então, não é o nosso que era essencialmente chama organização de serviços. Então, para concluir, como que desenvolve em 6 ministérios. E é dividido em 6 ministérios. E cada ministério tem então, cada ministério tem ministério, né? Então, ele tem 6 ministérios, 4 ministérios mais próximos da Terra, ligados à Terra, para poder fazer, né, esse processo de esses 4 ministérios que é para próximo da Terra, é o ministério da regeneração, lógico, porque é a regeneração. Regeneração é ministério onde os espíritos desencarnados são levados para uma próximo o ministério e todo o ministério vai ficar nos planos superiores, que são os ministérios da elevação e o ministério da união divina. Então, são esses 6 ministérios. Então, o Ministério da Comunicação é um dos 6 ministérios do nosso lar. E, como esses ministérios, possuem 12 ministros. Tanto é que 3 ministros é exemplificado no livro Nosso Lar. Se a gente pegar o livro Nosso Lar, no capítulo 16, o capítulo 16 chama Confidências, né? O que esse capítulo diz, né? É o encontro entre André Luiz e a sua mãe, no Nosso Lar. Né? André Luiz sempre querendo encontrar com a mãe, chega no capítulo 16, ele consegue encontrar com a mãe, no capítulo Confidências. Então, a mãe dele conversa com o André Luiz, e no final da conversa, ela diz para o André Luiz que ela é muito grata, então tem que voltar para agradecer o ministro Célio, que era o ministro das Comunicações. Então, foi o ministro Célio, um dos ministros das Comunicações, que fez essa permissão para que a mãe de André Luiz, que estava em uma colônia bem superior ao Nosso Lar, pudesse descer e entrar em contato com seu filho.
No outro capítulo, chamado capítulo 29, é a visão de Francisco. Então, Francisco é um desencarnado que está no Ministério das Regenerações, lá sendo tratado. E ele está tendo uma série de visões perturbadoras da época que ele era encarnado. E aí ele está sendo tratado e vem até um ministro das comunicações para poder falar com ele, que é o ministro Pádua. Então, fala que é o ministro Pádua, o ministro das comunicações, né, nesse capítulo 29. E um outro terceiro ministro no capítulo 41, convocados à luta. Então, o capítulo 41 desse livro, o que é esse capítulo, Convocados à Luta? É quando começa André a descrever sobre o início da Segunda Grande Guerra, né? Lá no nosso lar, sendo avisado que estava para acontecer um segundo grande conflito mundial, que muitas almas seriam desencarnadas, eles precisariam de empregar a sua energia no resgate dessas almas, e quem vai falar isso é o ministro das Comunicações, o ministro Espiridião. Então, 3 exemplos de ministros de um mesmo Ministério da Comunicação. Cada ministério, 12 ministros. Tá? Então, André Luiz ficou maravilhado com isso no nosso lar e teve uma oportunidade agora, no livro Missionários da Luz, em poder atuar especificamente no desenvolvimento dessa comunicação entre os desencarnados com os encarnados. Então, para ele era um motivo de grande alegria e grande satisfação. Por isso que ele queria seguir o ativo missionário nas atividades de comunicação. Ok? Então, vamos continuar. Hoje à noite, disse-me o devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Então, Alexandre está conversando com André Luiz e fala, não, André, hoje à noite você vai verificar, né, uma sessão de desenvolvimento mediúnico. Uma sessão de desenvolvimento mediúnico. Deixa eu só verificar aqui. Acho que tem alguém querendo entrar. A Imelda. Deixa eu permitir ela aqui. Tá. Ok. Então, Alexandre está falando com o André Luiz que ele vai ter oportunidade, então, de participar de uma sessão de desenvolvimento mediúnico à noite. Aí, André Luiz fala, aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação, número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. A gente vai dar uma paradinha, né? Paradinha. Então, André Luiz está deixando claro para a gente. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, ou seja, no centro espírita, no local de estudo, por exemplo, como nós, na nossa casa, antes de nós chegarmos ao nosso local de estudo, no horário programado, muito trabalho de natureza espiritual já é realizado. Por isso que eu peço sempre, né? Quando eu coloco lá, eu tento colocar cedo. Muitas das vezes eu não consigo, porque eu entro no serviço, aí começa a batidão do serviço, eu não consigo. Mas eu tento colocar o mais cedo possível o convite para o estudo. Por quê? Para que vocês possam colocar o nome cedo, exteriorizar o interesse de participação do estudo. Com essa exteriorização do interesse, muito trabalho espiritual já começa a ser realizado, né, Adriano? Para que a gente possa efetivar o nosso encontro. Cada um com uma célula de luz na sua casa. Então, é no seu quarto que você vai fazer, desenvolver na sua sala, ali já é realizado trabalhos espirituais de preparo do ambiente, de iluminação, né? De adequação do ambiente, purificação, para que o estudo possa ser realizado de preparo para os irmãos espirituais que estão ali para poder participar do estudo. Então, muito trabalho já é realizado, né? Então, a importância desse preparo e da gente colocar o nome em intenção.
dando mais um exemplo, né, dos estudos das minhas férias, teve uma quarta-feira que eu não iria ficar na casa da minha irmã, que tinha internet, aí tive que ir para a casa da minha mãe, para poder levar a minha irmã, para poder visitar, ou seja, era dia de estudo, cheguei na casa da minha mãe e falei assim, onde que eu vou poder estudar aqui, para poder ligar o computador, pega a internet e tal, aí fui para um quartinho, falei assim, acho que vai ser aqui, né? No quartinho, liguei, fechei a porta, eu até comentei isso no dia dos estudos. Quando eu peguei, liguei, na hora de começar, estava um calor. Eu falei assim, não vou abrir a janela, porque senão vai entrar muito bichinho. Mas como está um calor tão grande, eu falei assim, vou abrir só um pouquinho a janela. Na hora que eu abri um pouquinho a janela, do lado de fora da janela, e a janela dá para fora, um corredorzinho que ninguém passa, estava uma imagem do Arcanjo Miguel do lado de fora da janela, né? Eu abri a janela, vi aquela imagem bonita do Arcanjo Miguel grande, eu até ri, né? Falei assim, tá bom, peguei a imagem e coloquei dentro, né? Eu coloquei dentro. Mas por que a imagem? Porque minha tatuagem é do Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel eu fiz porque quando meu filho nasceu, meu filho chama Miguel, e eu pedi ao Arcanjo Miguel que protegesse, fosse o protetor espiritual do meu filho Miguel. Então, é uma energia muito grande que eu tenho comigo. Então, não é que aquela estátua, né, adoração à estátua, não é que aquela estátua, mas é símbolo, né? É um símbolo, uma coisa simbólica, mostrando, ó, nós preparamos, você achava que não sabia onde você ia fazer, mas nós já sabíamos, nós que te conduzimos até aqui. Nós preparamos o local para que você pudesse estudar tão significativamente que a gente deixou a imagem do Arcanjo Miguel aqui para você, que você, né, entregou para o seu filho como protetor. Então é bonito, gente, é bonito esse entendimento, porque quando a gente não estuda, a gente não se presta a atenção, a gente deixa passar as coisas desapercebidas. Pois não, Adriana? Marco, só complementando, outro exemplo, como é preparado com antecedência, né? Quando eu escrevi a mensagem para você, eu não coloquei, eu não vou participar. Eu coloquei, possivelmente, eu não irei participar, porque pela hora do estudo, eu estaria no velório. Aí eu escutei a mensagem, você vai participar. Aí eu coloquei, possivelmente, né? Não irei participar. Quer dizer, a espiritualidade já sabia que não ia ser possível ser hoje, que ia ser amanhã. Agora, a gente, na nossa pequenez, a gente não consegue, às vezes, você escuta e mesmo assim você não acredita, né? Porque tá tudo assim, a hora ali que vai ser e tudo. Aí eu coloquei, tá, tudo bem, eu vou usar o modalizador. Coloquei possivelmente, né? Eu coloquei possivelmente, porque geralmente eu digo assim, Marco, não vou poder participar por isso, isso, isso. Mas era porque eu tinha sido advertida. Você vai participar. Mas cronologicamente não daria para participar, só que ficou tudo para amanhã. Ou seja, a espiritualidade, ela já sabe, né? Ela já tinha preparado o ambiente, já tinha preparado o espaço, como nesse dia aí, Marco tinha falado para mim, Adriana, eu penso que eu não vou conseguir entrar porque eu não tenho internet. Se prepare, né? Eu disse, tudo bem, eu me preparo para concluir. Aí quando ele chegou, eu disse, e quando ele mostrou, eu disse, porque você tinha que concluir o seu estudo. Só isso. Verdade. E muitos dos exemplos acontecem na vida da gente, né? De forma corriqueira, né? Temos que ter olhos para enxergar e ouvidos para escutar, né? E é isso que Kardec vem nos lembrar. E muito bem colocado por André Luiz. Então, vamos dar continuidade aqui. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou: por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. Então, Alexandre falou. Então, como a gente estava dizendo, né, esse serviço de comunicação pode ser entre os desencarnados para os desencarnados, dos desencarnados para os encarnados, encarnados com encarnados, encarnados com desencarnados. Mas naquele momento, por enquanto,
Alexandre estava falando que esse serviço de comunicação seria para atender aqueles desencarnados infelizes. Pois, André. Eu não sei se é a mesma reunião, a continuidade da mesma reunião lá do capítulo 1, porque no capítulo 1 tinham 18 encarnados. Mas, de qualquer forma, isso aqui que me pediram para pontuar faz sentido. Que lá na página 13 do capítulo 1 fala que tinha dezenas de cadeiras e 18 encarnados, né? Falava isso. Aí, na página 13, ele fala: temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médio em condições de atender. Então, só Calixto que ia dar a comunicação. E nesse capítulo 3, ele vai justamente explicar isso, vai explicar que os encarnados, os trabalhadores, eles tinham vários problemas, então ele vai explicar. Aí eu fiz relação com o capítulo 1. Por que tinham tantas pessoas encarnadas? Até Guto falou, não, mas tinha outros médios também. Eu disse, não, pode ter outros médios, mas comunicantes não eram os médios, comunicantes eram os espíritos que ia fazer a comunicação, ia fazer o intercâmbio, né? Aí, quando você leu essa parte, eu disse, então por isso que tinha falado, apenas compareceu um médium, porque nesse capítulo vai justamente explicar, né? Um que queria psicografar porque não conseguia, a outra incorporação, por que não? Aí vem a explicação. Excelente, né? Excelente esse link aí, muito bem colocado, né? E é interessante, né? Porque ele vai ligando todos os fios que ele vai abrindo aí, né? No livro. E aí ele diz, por enquanto, a atividade da casa concentra sobre os desencarnados infelizes, né? Então, o que eles vão fazer? Iam trabalhar sobre aqueles desencarnados que estavam em situação de penúria, de necessidade, né? De aconchego, porque nós sabemos, né? Sempre a gente lê as obras de Chico Xavier, nos lembrando o que no livro da Origem das Espécies, né, de Darwin, registrou que a natureza não dá saltos. Então, o patamar vibracional que você vai ter como desencarnado é aquele patamar vibracional que você se permite ter enquanto você está encarnado. Não dá salto, não tem mudança, né? Então, por isso que é importante da gente orar e vigiar, da gente se tratar, o autoconhecimento, para a gente se levantar os aspectos que nós temos que melhorar, né? A gente tratar a nossa mente, né? Para que a gente possa ter o cuidado de direcionar a nossa vista para as coisas que nos deixam felizes, né? Para as coisas belas que nos elevam, porque nós temos uma tendência ainda de visualizar, de olhar, verter a nossa atenção para aquilo que nos deixa infeliz. A gente ainda tem essa tendência trazida lá, né, do mundo primitivo, onde nós tínhamos que olhar somente as coisas ruins, por quê? Porque nós deveríamos marcar numa floresta os perigos. Então, a gente tinha que centrar a visão nas coisas ruins, porque senão você era devorado por uma fera, você era intoxicado por uma planta venenosa, você caía num precipício. Então, esse resquício primitivo a gente tem que ir eliminando, né? Pois não, Guto? Oi, Guto, pode abrir o seu microfone. Ô, Guto, a gente não está conseguindo ouvir, tá? Muito provavelmente você está com problema no fone ainda. Então, eu vou continuar aqui. Quando você conseguir abrir seu áudio, eu paro, tá? E deixo você falar. Ele vai falar aí? Oi, Guto. Alô? Invadiu o microfone do vizinho. Invadi, sim. O Marcos, todos, Coloca né? a câmera para baixo aí que eu tô vendo só sua careca. Hã? Aí. Pronto. É assim, o Espiritismo, a gente sabe que ele é ciência, filosofia e religião, né? E como ciência, como toda ciência,
precisa estudo, dedicação, precisa pesquisa. E no Espiritismo, todo esse conhecimento que a pessoa estuda e vai sendo adquirido tem que mudar os seus hábitos, seu comportamento moral, tá? Porque o comportamento moral, ele acompanha, tá, o estudo da ciência, porque uma coisa vai refletir na outra. Isso, desenvolvimento E a gente intelectual, né? verifica que muitos médios ostensivos, né, muitos médicos psicografa, enfim, eles acham que têm um dom e não se dedica tanto a certos cuidados, tá, que é necessário através desses estudos científicos e do seu comportamento moral. E muitos deles não se preparam para dar uma passividade, para fazer uma psicografia. À vista do primeiro capítulo, tá, que a Adriana falou, haviam 6, mas só um tinha condições. E imagina isso em todas as casas espíritas, como é que a coisa acontece. Nós não vou adiantar os capítulos, o parágrafo que vem à frente, mas a gente vai ver, tá, que as pessoas estão muito presas às coisas da carne, tá, aos vícios da carne. E isso não permite que elas evoluam dentro do trabalho que elas deveriam manter. Né? Quer dizer, se as pessoas fossem simples, que nem Jesus foi, tudo que Jesus fazia era muito simples, era muito humano, né? Mas as pessoas não se preparam para isso. Acha que vai chegar lá na casa espírita e vai executar um trabalho. Às vezes vem com a cabeça atribulada de tantas coisas, não se prepara para entrar numa casa espírita, tá? E desenvolver um trabalho de auxílio, de ajuda ao próximo, né? E a gente vai ver isso nos parágrafos seguintes. Era isso que eu queria acrescentar. Muito bem colocado, né, Guto? E a gente lembra no livro Os Mensageiros, né? A gente lembra no livro Os Mensageiros, que foi o estudo anterior, dos espíritos que se propuseram a fazer o trabalho mediúnico quando encarnados e faliram, né? Faliram. Mas por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos, né? Somos espíritos perfeitos, estamos em processos evolutivos, né? De acertos e erros, né? Muito mais erros do que acertos, né? Então, e é muito bem colocado, por quê? Porque por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca, conhece o verdadeiro espírito através do desenvolvimento moral que se lhe dá, né? E o desenvolvimento moral é o desenvolvimento do espírito. São os atributos. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz, né, que a moral são todos os atributos que formam o homem de bem. Então, são aqueles atributos essenciais que nós adicionamos o espírito. Então, por isso que o progresso é o progresso intelectual e o progresso moral. O progresso moral é a evolução do espírito, o progresso intelectual é a evolução da mente. O progresso intelectual é aquilo que a gente permite, por esforço próprio, apreender com os ensinamentos, né, que nos foram legados. E o progresso moral é aquele esforço a mais que nós fazemos para que esses ensinamentos que nós aprendemos, nós possamos revertê-los em atividades do bem, para que essas atividades do bem sejam revertidas em atributo para o nosso espírito, né? Então, é um processo. Você se desenvolve intelectualmente, e esse desenvolvimento intelectual chega uma hora que se faz necessário você reverter em atividades do bem para que o seu espírito engrandeça. Algumas pessoas, esse momento demora, outras pessoas é muito mais rápido o desenvolvimento moral, outras pessoas nós observamos que a curtas vistas nós não identificamos
um desenvolvimento intelectual, mas o desenvolvimento moral é lá em cima, né? Mas é porque nós não enxergamos o espírito, né? O espírito daquela pessoa é um espírito aprimoradíssimo. Então, é isso daí. Então, o Guto bem colocou a necessidade de nós observarmos a importância da parte moral em nosso espírito para fazermos um bom trabalho mediúnico, né? Então, aí ele diz que então a casa iria se concentrar em cima daqueles desencarnados infelizes. Aí nós lembramos que André Luiz tem um livro chamado Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 4, Ante o Serviço. Então, quando está perante o serviço, André Luiz observa e escreve para a gente que entre os homens, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito difícil habilitar-se a criatura à morte libertadora. Comumente, desencarna-se a alma sem que se lhe desagarrem os pensamentos, enovelados em situações, pessoas e coisas da terra. A mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes criadas por elas mesmas, para que a gente possa entender o contexto desses espíritos infelizes desencarnados que estavam precisando de atendimento. Então, o que é? Somos nós que, durante a passagem da Terra, não nos preocupamos com o lado espiritual, em cultivar valores do espírito, e só preocupamos com o lado material, aprisionado aos nossos bens, a atividade massificante do nosso trabalho do dia a dia. Por que massificante? Eu digo, massificante é quando a gente trabalha só para ganhar dinheiro. E quando a gente trabalha só para ganhar dinheiro, a gente se massifica, a gente fica uma máquina, né? Para fazer, para ganhar dinheiro. Então, a gente vai se materializando, vai se cristalizando. Cristalizar-se significa a gente formar uma coraça em torno da gente, né, que impede a aproximação da espiritualidade de luz. Isso é cristalizar-se, né? E aí, quando a natureza não dá saltos, então quando a gente desencarna, vai ter o quê? Vai ter um espírito envolvido por uma mente materializada, terrena, arraigada no consumismo, nos valores que não são valores morais. Então, isso gera o quê? Paisagens contorcidas, que é a região bralínica. Então, a região bralínica são essas paisagens contorcidas da nossa mente que nós criamos através desses hábitos inferiores. Do outro lado, quando nós nos dedicamos à oração, à elevação, a oração fala, a primeira lei divina, que a adoração é nós elevarmos o pensamento a Deus. Então, quando nós oramos, nós elevamos. Quando você eleva, você se distancia da terra. Você vai se desmaterializando. Então, quanto mais você pensa no bem, o bem é leve, né? Você se desmaterializa. Quanto mais você pratica o bem, mais você se desmaterializa, porque você vai subindo em vibração. Então, quando você desencarna, você não está pegado à terra. Você está pegado já, você está lançado a planos superiores, né? Então, é fácil o processo de desencarne. Você não tem paisagens distorcidas. Por quê? Porque o bem é o que importa. Então, o bem é que te traz o ambiente para que você possa ser conduzido àquelas colônias espirituais. Então, é isso que André Luiz, nesse livro dos Domínios da Mediunidade, está dizendo para a gente, que esses espíritos infelizes são esses espíritos presos à materialidade da Terra enquanto eles estavam encarnados. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então podemos passar.
Então, por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos aos círculos dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles. Isso é interessante, né? Então, aquele centro espírita ali, eles faziam trabalho sobre esses irmãozinhos infelizes que precisavam de apoio. Em maior porção, por quê? Porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. Então, por que o trabalho daquele centro era mais frutífero entre os desencarnados infelizes? Porque esses irmãozinhos desencarnados já estavam situados no plano do desencarne e sabiam que precisavam daquela ajuda dos irmãos desencarnados, porque nós sabemos que para chegar a um centro espírita, né, o irmãozinho desencarnado ele não vai sozinho, ele é conduzido por um mentor, né, que consegue convencê-lo a poder entrar no centro espírita, porque não são todos que vão. Isso é muito bem retratado naquele filme Ninguém é de Ninguém. Não sei se quem viu, né, aconselho a ver. Então, o irmãozinho desencarnado ele não vai sozinho no centro. Ele é levado, convencido para poder ir. Por quê? Porque o desencarnado infeliz ele está numa vibração totalmente diferente da vibração dos trabalhos mediúnicos, né? Então, é levado para aquele trabalho, para poder ser... E por que se concentrava mais e não dentro dos encarnados? Porque André Luiz nos dá um puxão de orelha e fala que os encarnados muito raramente se dispõem, muito raramente nós nos dispusemos com sinceridade em aproveitar real os valores legítimos da cooperação dos desencarnados. É isso que a gente abriu nossa conversa, né? Falando, muitas das vezes estamos recebendo comunicações por intuição, por situações da vida da gente que acontece, e a gente, por desplicência, a gente deixa passar e não aproveita, né? Então, que nós tenhamos mais atenção naquilo que acontece conosco. Então, ele dizendo, André Luiz, que os encarnados muito pouco aproveitam da cooperação legítima dos desencarnados. E então, aqui eu quero lembrar o Livro dos Espíritos, a parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis divinas, ou leis morais, né? São 10 leis divinas. A primeira lei é a lei da adoração e termina na 10ª lei, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. E quando percorremos os caminhos das 10 leis, nós temos condições de ir para o último capítulo desse terceiro livro, que é a perfeição moral, né? E dentro da perfeição moral, tem 2 itens que Santo Agostinho muito explica para Kardec. E duas dessas explicações é muito interessante para que nós possamos compreender a necessidade que nós temos de absorver mais as informações e pedir ajuda do mundo espiritual. Por exemplo, dos nossos anjos da guarda, os nossos mentores espirituais. E aí, dentro desse contexto, quando tem um tópico desse capítulo 12, dentro do último capítulo, Perfeição Moral, tem um tópico chamado Paixões. E dentro desse tópico chamado Paixões, Kardec faz algumas perguntas para os espíritos para compreender um pouco sobre como a paixão humana pode dificultar o avanço para a perfeição moral. E aí chega numa questão, dentro desse tópico Paixões, a questão 909, que é uma questão clássica, que Kardec pergunta para a espiritualidade se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. Ou seja,
as minhas más inclinações, que não são poucas, são muitas, será que somente por mim eu consigo vencer? Ou é necessário uma ajuda divina para que eu vença essas minhas más inclinações? A espiritualidade responde sim, quando Kardec pergunta: pode o homem, somente por seus esforços, vencer essas más inclinações? A espiritualidade, sim. Resposta simples. Sim, o homem pode e vence as más inclinações só pelos seus esforços. E ele fala sim, e frequentemente, fazendo esforços ainda muito insignificantes. E a gente se pergunta, né? Nossa, o homem pode vencer suas más inclinações fazendo esforços muito insignificantes, e eu combatendo as minhas inúmeras más inclinações e achando que falta minha energia e aprimoramento para que eu possa combatê-los. E os espíritos respondem: o que lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esses esforços, né? Então, nós estudamos aí um capítulo onde que Adriana, Eliana comentou sobre a vontade, né? Sobre a importância da vontade no espírito humano, né? A vontade é a alavanca propulsora para o aperfeiçoamento do espírito. Primeira coisa é vontade, eu querer. Primeira coisa, né? Então, os espíritos falam que nós não vencemos nossas más inclinações por vontade. Então, nós temos que ter no pensamento, né, a convicção do combate às nossas imperfeições. Aí, tudo bem. Foi na questão 909. E o Kardec não se deu satisfeito. E ele vai perguntando, exatamente 10 questões acima, na questão 919, Kardec vai e fala: qual o meio mais prático e eficaz, então, para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Então, o arrastamento do mal, o que é? As nossas más imperfeições, as nossas más inclinações. Né? Se o Espírito responde para Kardec que o homem pode combater suas más inclinações por esse mesmo, e que falta é vontade, aí Kardec fala: então fala para mim, qual que é o melhor caminho prático para eu melhorar nessa vida? Aí os Espíritos: um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec vai e fala para a espiritualidade o seguinte: ó, vem para cá. Eu compreendo toda a sabedoria dessa máxima socrática, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual que é o meio que eu tenho para chegar a isso? Né? Para me conhecer a mim mesmo, qual que é o meu prático? Para eu conhecer a mim mesmo, me conhecer minhas más inclinações e conseguir vencê-las. Aí, quem responde é Santo Agostinho. Responde para Kardec aquela resposta clássica que nós conhecemos, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência se eu não tinha feito mal a ninguém e se ninguém tinha nada de mim a reclamar. Se eu descobrisse que alguém tivesse alguma coisa de mim a reclamar, eu deveria chegar no outro dia nessa pessoa e refazer aquele erro que eu cometi, né? Mas que eu quero chamar a atenção que Santo Agostinho completa essa questão 919, dizendo o seguinte: aquele que pedir a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclareça, adquirirá uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Então, quando André Luiz comenta que os encarnados muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos da cooperação do mundo espiritual, que nós então sigamos esse conselho de Santo Agostinho, que nós toda noite a gente faz essa indagação para a consciência, mas que a gente então peça com todo o coração a ajuda do nosso anjo da guarda e a ajuda de Deus para que fortaleça o nosso anjo da guarda e que esse anjo da guarda nos auxilie a nós nos melhorarmos, a nós realizarmos o bem a cada dia que nós nos levantamos.
E Santo Agostinho fala: acredite em mim, porque se você fizer isso, Deus o assistirá. Então, que nós tenhamos essa certeza, que se nós nos voltarmos para a espiritualidade, né, colocarmos essa vontade em nós de nos melhorarmos, nos dispusermos a melhorar, exercitando os caminhos que nos levam ao aperfeiçoamento, nós vamos e pedir ajuda para o nosso anjo guardião, nós estaremos certamente tendo esse auxílio da espiritualidade que André Luiz quis trazer para a gente. Ok? Alguém tem algum comentário? Não? Então vamos continuar. E depois de longa pausa, prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação, né? Então, é muito difícil, né? Essa passagem da animalidade grosseira para a parte mais espiritual. Mas é 1 milímetro por dia. É um avançar pequeno que nós precisamos. Um dia de cada vez, fazendo o melhor um dia, o melhor no outro dia, para que a gente possa, devagarzinho, se melhorando. Não apenas nos que a gente não apenas se predisponha a melhorar, dizendo em palavras para nós mesmos, mas para que nós pratiquemos essa vontade no dia a dia, para que nós saiamos dessa máxima que André Luiz falou, que há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação, né? Então, aqui nós compreendemos, nesse momento, uma frase que é acreditada a Francisco de Assis, mas não comprovada nos textos que são atribuídos a São Francisco. Mas uma frase que é muito acreditada a ele é que São Francisco, em uma de suas pregações, ele dizia: pregue o evangelho, se necessário use palavras. Por quê? Porque o evangelho é a boa nova, né? É a boa nova, isso que é o evangelho. Boa nova é aquela notícia que te leva para o caminho do bem. O nascimento do Cristo é o evangelho, né? É uma notícia de luz para te direcionar no caminho do bem. Isso que é a boa nova. Então, pregar o evangelho é pregar caminhos que Cristo nos ensinou para nos redirecionar no trilho do caminho do bem. Isso que é pregar o evangelho. Mas a pregação do evangelho para o entendimento do espírita é aplicar em sua vida os ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque à medida que você aplica em sua vida os ensinamentos do Cristo, a sua luz começa a brilhar, e é essa luz que contagia aqueles que convivem conosco e que olham para nós. Então, por isso que Francisco ele dizia: prega o evangelho, somente se necessárias palavras, haja, coloque o Cristo em ação no seu dia a dia, faça o bem. Fazendo bem, você vai ser uma referência de luz. Você vai contagiar aqueles que precisam de luz também. Porque nós sabemos que quando nós riscamos um fósforo, nós temos uma chama, e um fósforo que está apagado, a chama basta chegar perto desse fósforo, não encostar, não precisa de encostar. Só faça esse experimento.
vai chegando, chegando, chegando. Tem uma distância pequena que o fósforo está, que o fósforo se acende automaticamente pelo calor da chama. E mais, a chama que acendeu o fósforo que está apagado, ela não diminui o brilho dela. Não diminui. Aumenta, faz surgir e aumenta o brilho do outro. E quando as duas chamas ficam perto, elas se sobrepõem e o brilho aumenta mais ainda, né? Então, esse entendimento é maravilhoso, porque quando você faz o bem, isso é interessante. Quando você pratica o bem de coração, né? Fazendo atividades que engrandeçam o próximo, né? Que você se torna instrumento do bem, você permite que aquela chama acesa que está do seu lado, né? Cabisbaixo, entristecido, se acenda, se acenda. Começa também a praticar aquelas ações que você estava praticando. E as suas duas chamas vão ficando mais fortes e vão acendendo outras chamas que estavam apagadinhas. E que pela essa chama imensa desses dois que se sobrepuseram no trabalho do bem vão acendendo. Isso é visualizado em vários ramos da nossa vida, mas eu sempre vou dar o exemplo do jardim que eu monto lá no laboratório. Sempre vou dar esse exemplo. Por quê? Porque era um local abandonado. Era um local abandonado. E eu sempre lia as obras, e leio as obras, né, de Chico, né, dos locais de tratamento, né, nas colônias espirituais, eram locais floridos, sempre, né? Floridos, com flores belíssimas, né, cheio de perfumes, assim, as descrições, né? E eu aí comecei, né, a colocar música no lugar, tal, comecei a fazer aromaterapia, e no local do lado de fora, pensei, nesse local que está abandonado, e se eu fizer uma arvorezinha aqui? Aí conversei com as pessoas, vamos fazer? Vamos. Aí pegamos uma arvorezinha e colocamos a árvore da felicidade, que é uma árvore seca que nós cortamos, estava morta, pegamos a árvore, pintamos a árvore, pregamos no chão e colocamos 40 frutos. Um fruto chamado felicidade, um fruto chamado amor, um fruto chamado carinho, vários frutos que enriquecem o coração. E se embaixo dessa árvore a gente colocasse uma graminha pequenininha? Ah, vamos comprar? Vamos. Ah, mas e se a gente pegasse essa grama? Aí tinha 10 metros para frente uma área abandonada. Se a gente conseguir um apoio, uma vaquinha para comprar 10 metros de... e aí vão surgindo. Olha só, uma chama vai acendendo a outra, gente, no caminho do bem. Por quê? Porque o objetivo é tornar a vida daqueles pacientes que passam por ali cheio de dores, mais leves. Então, ia chegando pessoa, pô, vamos fazer. E se a gente coloca... Aí agora traz plantinhas, os pacientes vêm, traz planta, precisa de esterco, os pacientes trazem esterco, precisava montar um projeto de irrigação, a gente fez uma mangueirinha furada, muito mal lá, e aí passando o paciente, eu conheço uma pessoa que pode fazer, essa pessoa, eu fiz o contato, foi lá, fez um projeto de irrigação, estamos terminando um projeto de irrigação, que eu abro a torneira, todo o jardim é irrigado, cheio de flores. É isso. Né? A vida da gente é assim. Então, a vontade e a ação. E quando é no caminho do bem, vários espíritos nos auxiliam e vão colocar das pessoas junto da gente para que esse trabalho possa crescer. Então, fazer para te pregar o evangelho, gente, pregar o evangelho é isso. É fazer atividades no bem que beneficie o coração do outro. Isso é pregar o evangelho. E, se necessário, usar palavras. Se necessário, usar palavras. Então, eu convido por aqui. Alguém tem algum comentário a fazer nesse sentido? Não? Então, eu convido por aqui, nós fazemos o término do nosso estudo, tá? E perguntar quem é voluntário para fazer a prece de finalização nesse momento, né? Muitas pessoas voluntárias, está muito bonito aqui.
Todo mundo querendo fazer a prece. Quem abriu o microfone é voluntário. A Isabel. Muito bem, Isabel. Seja bem-vinda. Obrigada. Pode pedir a prece. Agradecendo a espiritualidade pela noite de estudos, que foi muito enriquecedor, agradecendo a espiritualidade amiga, a todos que participaram, aos condutores do estudo, sempre muito rico, que nos engrandece e que nos enche de conteúdo e com vontade de seguir nesses estudos. Então, agradecendo a todos, eu convido para que oremos a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos, obrigado pelo estudo, Amém. pela companhia. E eu quero acrescentar nessa oração final uma rogativa para a espiritualidade de luz, para que possa os nossos irmãos espirituais de luz, nossos mentores, abraçar a nossa irmãzinha, né, Adriana, que desencarnou e juntou a espiritualidade. Como que é o nome dela? Socorro. Maria do Socorro. A nossa irmãzinha Maria do Socorro, sabendo que ela cumpriu o bom combate, né? Acabei a carreira e guardei a fé e cumpri o bom combate. Então, que a espiritualidade de luz possa abraçar a nossa irmãzinha Maria do Socorro, conduzi-la às nossas colônias espirituais acolhedoras e que conforte o coração da família, que a família tenha certeza de que a vida bem vivida de Maria do Socorro é um ponto de luz para cada nós. Que assim Obrigada. seja, graças a Obrigada a Deus. todos. Então, Marcos, até Adriana? uma Socorro quarta-feira. Oliveira? Não, minha tia. Marcos, você contou uma história séria, né, a respeito do falecimento do seu cunhado, né? Sim. Mas